Lidar com o TDAH do seu filho não precisa ser uma guerra. O tratamento é essencial, mas conhecer a fundo o transtorno pela ótica de alguém que tem TDAH pode ser a virada de chave na sua relação com seu filho. Eu e uma equipe de psicólogos criamos o programa Meu TDAH, um conteúdo fantástico que pode te ajudar. Clica no primeiro link da descrição. Já falou, né? Então, evasão escolar, comportamentos de risco, gravidez na adolescência, uso abusivo de substâncias, e aí isso, obviamente, essas questões vão acarretar, né, em problemas relacionados. Então, evadiu a escola, vai ter menos possibilidades de emprego ou de desenvolvimento de carreira mais adequado. Enfim, isso vai trazer uma série de prejuízos, né? A gente falou. Legal. Maria Fernanda Medeiros, na sua opinião, qual o melhor tipo de terapia para a pessoa com TDAH? Exemplo, meu filho, acho que falamos, né? Meu filho acabou de ser diagnosticado TDAH, qual o primeiro passo? Então, se é filho, imagino que seja criança, né? Então, importante, se você puder buscar orientação parental, vai ser bastante importante. A terapia comportamental para essa criança, dependendo da idade, a orientação parental ela vai ser mais efetiva do que o próprio tratamento com a criança inicialmente, né? A questão medicamentosa, aí tem que fazer essa avaliação com o médico, mas se já foi diagnosticado, né? Essas informações também já foram isso aí. esclarecidas. Júlia Pugas, tivemos o diagnóstico recentemente que meu marido tem TDAH. Estamos estudando juntos sobre esse assunto. Poderia dizer alguma dica para estudar sobre o tema? Talvez uma orientação do que estudar, o que procurar. É bem legal. Então, assim, buscar... A gente tem bastante informação na internet já, mas buscar esses profissionais aí que têm esse cuidado e embasamento, né? Em evidências científicas. A gente tem alguns livros... É que do adulto, a gente tem menos... O seu é de adulto? O seu livro? O meu livro é orientando pais a lidar com seus filhos, com criança e adolescente. A gente tem os famosos, né, do Barclay, mas eles... E tem até atualizado, parece que tem 2020. Enfim, depois eu posso colocar lá nas minhas redes sociais. Assim, tem um novo do Barclay, né? Tem um recente. Foi traduzido. Que eu acho que é 2020. Final de 2020. Né? É um livro muito bom. E depois eu posso colocar as referências lá. A gente posta junto. Posta. A gente faz um collabzinho, posta as referências assim, de livros legais. O TDAH adulto do Barclay, aquele amarelinho, eu acho bom, tá? Mas tem uma coisa que o adulto com TDAH ele tem muitas outras questões secundárias que você pode procurar por temas, tá? Aí minha sugestão aqui. Por exemplo, questões de autorreconhecimento, autovalor, autossabotagem também, que é um tema um pouco controverso, mas às vezes a gente toma decisões de forma inconsciente com base em questões que a gente viveu no nosso passado. Então, assim, a terapia é fundamental até para que você chegue nesse nível de conhecimento, de entendimento do que está acontecendo com você. Mas esse tipo de literatura que possa te ajudar em dores específicas pode ser um direcionamento também, além da literatura dos grandes renomados como Barclay e tudo mais, né? No caso, a Lara perguntou, o meu livro ele é voltado a orientar os pais, né? Conta muito da minha história, né? Ele é um livro mais contando histórias e exemplos bastante, né? Voltado mais à infância e adolescência, né? Eu tô com um treinamento agora disponível, que traz, né? Então tem uma primeira parte que é explicando, falando tratamento, enfim, falando algumas informações bem importantes, básicas. E depois tem uma segunda parte, que é bem prática mesmo. Então, de mão na massa mesmo. Porque tem que ser, né? Então, de estratégias, tanto para melhorar a organização, trabalho, estudos, relacionamentos, autopercepção, que é a questão principal, que é essa. Então, a primeira questão é começar a entender onde que são meus prejuízos, né? Em quais áreas, o que está mais difícil. Porque aí depois eu consigo ir pensando algumas outras estratégias, tendo mais clareza, né, dos objetivos, enfim. Então, também é uma possibilidade, mas aí ela quer estudar para o parceiro, né? Então, a gente faz esse post. Legal, a gente faz sim. Um comentário aqui, Letícia Maria. Eu amo esses dois. Obrigado, Letícia. E a última pergunta aqui, pessoal, se eu não li sua pergunta, porque a gente já respondeu, tá? Senão fica muito redundante. Sônia Regina, as meninas em geral são diagnosticadas mais tardes? Nelas os sintomas aparecem mais tarde ou tem sintomas diferentes dos meninos? TDAH é menino e menino. Isso é importante, muito importante. As meninas não têm o sintoma mais tarde. O que acontece? As meninas, elas acabam apresentando sinais predominantemente de desatenção. A gente não falou, né? Mas não acho que falamos. Eles sabem, né? Ou a gente vai falar rapidamente? Vamos falar. Rapidamente. Podemos falar. Então, só para explicar rapidamente, né? Sim. Então, o TDAH,
a gente vai pensar em diferentes tipos, né? Então, o primeiro é predominantemente desatento, significa isso, que a pessoa apresenta mais sinais de desatenção do que de hiperatividade e impulsividade. Então, predominantemente desatento. Aqueles que serão predominantemente hiperativos e impulsivos, porque eles vão apresentar um maior número de sinais relacionados à hiperatividade e impulsividade. E o tipo combinado, ou seja, o número de sinais de desatenção e de hiperatividade são importantes, tão importantes que a gente vai entender que a apresentação, né, dos sintomas para essa pessoa são importantes tanto sinais de desatenção quanto hiperatividade e impulsividade. O que acontece no caso de meninas? A gente sabe que tem um número importante de meninas que apresentam o tipo predominante desatento. E aí existe uma dificuldade, porque se é aquela criança que não para, que se mexe, que atrapalha o professor, que atrapalha em casa, enfim, que fala coisas inadequadas, as pessoas percebem com maior facilidade. O desatento é aquela criança que fica mais calada, que na aula não está entendendo, não está aprendendo, não está acompanhando, mas não está atrapalhando a professora, que olhou a janela e ficou ali, e depois quando vai perceber a aula já terminou. Então, existe uma dificuldade um pouco maior da percepção das famílias e dos professores também. E aí, o que acontece? Essas meninas, elas vão ser diagnosticadas muito mais tarde, com muito mais prejuízo, né? Então, isso é super importante a gente colocar aqui. Sabe, a sua filha que pergunta várias vezes, você já falou, eu falo, o que é? Aí que você pediu, tem que levar alguma coisa, e depois, não esqueci, não vi, e que isso acontece, não eventualmente todo mundo faz isso, mas com uma grande recorrência, que você precisa falar e olhar no olho dela, porque senão você falou muitas vezes e a informação ela não filtrou, que a professora fala, ela é super boazinha, mas não aprende. Sempre tem um mas, né? Então, essas informações para vocês ficarem atentos, né? Porque essas meninas, elas vão ter prejuízo, sim. Quando a gente vai pensar em pesquisa, inicialmente, né, há bastante tempo, quando se falava de TDAH, se pensava, inclusive, que era um transtorno relacionado apenas a meninos. Isso vem mudando nas literaturas mais recentes, né? Então isso a gente tem, e ainda assim, vamos pensar na avaliação, no banco de dados que a gente tem hoje lá no protocolo, tudo, o número maior é de meninos. Por quê? Porque as pessoas identificam com maior facilidade. Não é porque tem mais meninos, não, é porque a gente tem uma identificação mais fácil por conta desses sinais da hiperatividade, da impulsividade, que são mais visíveis e que incomoda. Né? Uhum. O desatento, ele tá lá quietinho, tá no mundo dele, não tá atrapalhando ninguém, né? Então, a gente tem que ficar atento, porque os prejuízos são muito importantes, né? E essas meninas lá na frente, elas vão passar por um sofrimento que, se a gente puder evitar... Com certeza, né? O olhar clínico de atenção calibrado, né? Tanto dos professores, dos pais e também, principalmente, dos profissionais. Muito bom.